Muita gente tem dúvida e me pergunta o que é o book de ofertas. Você sabe? É isso que a gente vai ver hoje e agora. Fala pessoal, eu sou o Marcos Salomão e vou falar para vocês sobre o book de ofertas e como utilizá-lo. Vamos lá! Para a gente falar do book de ofertas, vamos fazer uma analogia com uma feira. Uma feira onde a gente tem os vendedores, vamos dizer que eles estão vendendo laranjas, e tem os compradores que querem, obviamente, comprar as laranjas. Essa feira só tem isso, vendedores e compradores de laranja. Para organizar essa feira, ou seja, o nosso book de ofertas, vamos separar os compradores para um lado e os vendedores para o outro lado. Dessa forma, a gente vai olhar os preços, ou seja, quais são os melhores preços dos compradores, quais são os melhores preços dos vendedores. E aí a gente vai fazer uma fila para cada um. Então vamos dizer que o melhor comprador, ele compra a laranja por R$5. O outro comprador, ele compra a R$4. E assim por diante, até chegar, por exemplo, a R$1. Na fila dos vendedores, vamos dizer que a gente tem o melhor vendedor que está vendendo a R$6 a laranja. O outro a R$7 e o outro a R$8 e assim por diante, tá ok? Dessa forma, a gente organizou essa feira, organizou esse book de ofertas, onde a gente tem de um lado compradores, do outro lado vendedores, e independe da quantidade de laranjas que um tem para vender e outros tem para comprar, a fila está formada. E como é que ela é formada? Pelo melhor preço e também pela ordem de chegada. Vamos dizer que temos aí 10 vendedores com o mesmo preço a R$6. Então, qual vendedor que vai ficar na frente? O vendedor que vai ficar na frente foi o que chegou primeiro, tá ok? Então a gente tem aí o nosso book organizado. Mas repare que o melhor vendedor, ele está vendendo a laranja a R$6. E o melhor comprador, ele quer comprar laranja a R$5, independentemente da quantidade. Repare que a gente tem um desbalanceamento, ou seja, não existe nenhum negócio entre essas partes, porque um quer vender por um preço e o outro pelo outro. Então, como é que o preço se move? Essa é uma pergunta fundamental e importante para a gente entender graficamente e também pelo tape reading como é que os negócios ocorrem. Então, como é que se move o preço? É quando uma das partes agride, ela topa pagar a mais ou topa a vender mais barato. Então é por isso que existe aí o nosso Times in Trade, porque ali é o nosso registro de ocorrências do que aconteceu no mercado. Então é assim que se move o preço. É uma agressão onde uma parte topa comprar, ou seja, ela agride o mercado e topa fechar o negócio. Deu para entender? Agora vamos exemplificar na prática o nosso funcionamento dessa feira, que é o nosso book de ofertas. Então repare, deste lado esquerdo nós temos todos os compradores e deste lado direito nós temos todos os vendedores. Repare que o melhor vendedor é aquele que aceita a pagar mais caro na sua compra, e o melhor vendedor é o que aceita a vender mais barato na sua venda. Repare também que nós temos em alguns níveis de preço vários agentes. Então nós temos nesse nível de preço UBS, Bradesco, BTG, UBS novamente, Clear, 3 vezes Clear e assim por diante. E como eu falei, como é que essa fila é formada? Pelo melhor preço e também pelo horário de chegada. Repare que a UBS chegou primeiro que o Bradesco em questões de milissegundos, tá ok? Na mesma forma, os vendedores, repare que a gente tem alguns vendedores no mesmo nível de preço. JP Morgan, UBS novamente, BTG, JP Morgan e assim por diante. Então está aqui o nosso book de ofertas, ele totalmente organizado. No lado esquerdo, os compradores, do lado direito, os vendedores, as suas quantidades que eles estão querendo comprar ou vender. E aqui o horário de chegada de cada um, tá bom? É assim que funciona
o nosso book de ofertas. Um outro formato também muito interessante é o book de ofertas agrupado por preço, ou seja, aqui o que nós vemos é o agrupamento, independentemente da quantidade de vendedores e quais são os vendedores, nós temos pelo nível de preço. Por exemplo, no 3.677,50 nós temos 35 ofertas de compra, enquanto no 36,78 nós temos 40 ofertas de venda. Então esse é um book vertical onde muita gente prefere apenas agrupar e não quer saber quem são os compradores e quem são os vendedores. Tá, mas e aí? Como é que eu uso isso? Vamos novamente para o book de ofertas, dar uma analisada e ver quais são as estratégias que a gente pode fazer utilizando o book de ofertas. Como uma primeira estratégia, nós podemos utilizar o book olhando os lotes maiores, onde eles estão localizados para a gente colocar o nosso stop como uma defesa atrás desses lotes maiores. Então, repare aqui que nós temos mais de 1.600 lotes, né? Mais de 1.600 contratos aqui nesse exemplo do dólar. Então, se eu tivesse comprado, o que poderia ser feito? A gente colocar o nosso stop nesse nível de preço aqui. Ou seja, isso aqui, mais de 1.000 e mais 600 contratos, eles formam aí uma barreira para que o preço não alcance o nosso stop. Então, essa é a primeira forma da gente utilizar o book de ofertas ao nosso favor. Uma segunda forma de utilização do book de ofertas, a gente também novamente localiza onde é que estão os maiores lotes e, no caso, se a gente tivesse numa posição vendido, a gente poderia utilizar essa barreira para a gente medir o nosso stop gain. Então, a gente nunca poderia colocar o nosso stop gain no nível depois dessa barreira, mas sim antes. Ou seja, neste nível aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Neste nível daqui, por exemplo, a gente poderia colocar o nosso stop gain. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ter o gain aqui no 3.676,50 do que nesse ponto daqui, ok? Então, a gente utiliza o book de ofertas para ver onde é que está um lote grande e posicionar o nosso stop gain antes desses lotes grandes, tá ok? Então, essa é a segunda forma da gente utilizar o book de ofertas ao nosso favor. Finalmente, nossa terceira estratégia utilizando o book de ofertas é, novamente, localizar onde tem os grandes lotes e posicionar o nosso start de operação após esses grandes lotes. Nesse exemplo aqui, se fosse um rompimento e nós queríamos vender, nós posicionaríamos a nossa ordem neste nível de preço aqui, depois dos grandes lotes. Ou seja, após consumidos mais de 1.600 lotes, aqui, nesse nível de preço, a gente colocaria a nossa entrada da operação, porque é muito mais fácil, após consumidos todos esses lotes, o mercado andar ao nosso favor. Então, resumidamente, essa é a nossa terceira forma de olhar o book de ofertas, verificar onde estão os maiores lotes e aí sim posicionar a nossa ordem de venda para fazer um rompimento, ok? Então essas são as três formas, resumidamente, que a gente pode utilizar o book de ofertas. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e curta o nosso canal. É muito importante para a gente, tá ok? Abraço a todos e até a próxima!